Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o apóstolo Ciro Costa. Que Deus em Cristo abençoe a todos poderosamente em nome de Jesus. Deus colocou ao meu coração uma palavra para compartilhar com os irmãos. A palavra que Deus colocou ao meu coração se encontra no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 20, que nos diz assim: Vinde, pois, agora e matemo-lo, lancemo-lo numa destas covas e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. Essa palavra se refere a um jovem conhecido como José. José recebeu da parte de Deus sonhos proféticos, sonhos que iriam se tornar realidade. É quando Deus coloca dentro de nós um sonho e por mais tempo que passe, esse sonho continua dentro de você. É porque Deus plantou esse sonho, que é conhecido como sonho profético. Todo sonho profético, ele fica enraizado dentro da pessoa. E mais cedo ou mais tarde, Deus tornará realidade. Basta você acreditar. Pois a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. E José, a Bíblia diz que José ele era muito invejado pelos seus irmãos. José recebeu a certa feita uma túnica de várias cores, e os irmãos de José tinham muita raiva, porque seu pai Jacó não fez uma túnica para eles da mesma forma que fez para José. O tempo passa, um certo dia, Jacó pede para que José chame os seus irmãos, e quando José vai chamar os seus irmãos, a Bíblia diz que os irmãos de José tentam contra a sua vida. Rubens, o irmão mais velho, intervém, não deixando que eles façam mal ao seu irmão. Porém, estavam muito furiosos, querendo ver o fim de José, então decidiram jogá-lo dentro de uma cova. Enquanto José foi lançado dentro da cova, eles discutiam: o que é que vamos fazer com ele? Quantas pessoas, neste exato momento, estão falando mal da sua vida? Tem muitas pessoas que, ao invés de torcer pela sua vitória, muitas das vezes torcem pelo seu fracasso, pela sua destruição, pelo seu fim. Mas o dono da última palavra se chama Jesus de Nazaré. E Deus estava vendo aquela cena. A Bíblia diz que, por permissão de Deus, uma caravana de ismaelitas passam por ali. Estes homens são vendedores e compradores de escravos. José é tirado da cova e vendido como escravo e vai parar lá no Egito. Ao parar lá no Egito, Potifar compra José. José vai trabalhar na casa de Potifar, e a Bíblia diz que a mulher de Potifar tenta seduzi-lo. Queria que José tivesse um caso com ela, porém José era um homem de caráter.
José era um homem de Deus e José resistiu àquela proposta. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quantos cristãos nesses últimos dias têm vendido o seu ministério, a sua chamada, muitas das vezes por um cargo político, muitas das vezes por uma proposta que não é do agrado de Deus e ele acaba aceitando e acaba perdendo a unção. Eu conheço muitos pastores que não pregam mais como antigamente, perderam a unção, perderam a graça. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo escreveu uma de suas epístolas, dizendo: crescer na graça e no conhecimento, ou seja, a graça é a unção, é a constante oração, a constante leitura da palavra de Deus, a constante vigilância. Jesus mandou os discípulos, a certa feita, vigiar. Ele foi orar e mandou os discípulos vigiar. Porém, quando Jesus terminou a oração, estavam dormindo. Aí Jesus: homens de pouca fé, nem uma hora vocês podem vigiar? Então, amados, José foi vendido como escravo, foi caluniado pela mulher de Potifar, e por conta dessa calúnia, José foi parar em uma prisão. É aí que começa a mensagem que Deus colocou no meu coração. O tema que Deus colocou ao meu coração se chama Os 3 presentes de Deus para um humilhado. José foi muito humilhado, vendido como escravo, caluniado pela mulher de Potifar e lançado dentro de uma prisão. Mas dentro daquela prisão Deus tinha um propósito. Quem sabe você está dentro de uma prisão. Agora entenda uma coisa: não prisão com grades, com celas, com carcereiros, mas uma prisão em uma determinada área. A pessoa que tem, por exemplo, um filho que está nas drogas, ela está prisioneira daquela situação triste. É triste para um pai ou para uma mãe ver um filho que está nas drogas. É triste para uma mãe ver um filho que está no alcoolismo. Isso é uma prisão. Mas a Bíblia tem uma promessa: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando um filho de um pai, de uma mãe que está nas drogas é liberto, aquela prisão é destruída. Prisão na área sentimental. Mulheres que têm maridos infiéis e sofrem com isso, é uma prisão. Maridos que sofrem com mulheres que traem, é uma prisão. Ninguém vai gostar de ser traído pela pessoa que você ama, pela pessoa que você gosta. Aquilo é uma prisão de tristeza, de angústia, de sofrimento. Mas Deus pode quebrar essa prisão. Existe prisão na área financeira. O aluguel é uma prisão. A pessoa fica preso ao aluguel. Mas Deus pode quebrar essa prisão. E José estava preso. Mas a Bíblia diz que Deus estava trabalhando.
Demanto, Denébria. Deus estava trabalhando. Ele estava preso, mas Deus estava trabalhando. Deus está trabalhando para te tirar dessa prisão. Na área sentimental, familiar, na saúde, área financeira, aluguel. Deus vai te tirar dessa prisão. Aleluia. A Bíblia diz que dentro da prisão 2 homens estavam com José. O copeiro e um padeiro. A Bíblia diz que o padeiro revela o seu sonho para José. E José olha para ele e diz: olha, eu sinto muito te informar, mas o sonho que você me revelou é uma sentença de morte. Deus me revelou que você vai ser sentenciado à morte, porque você tentou contra a vida de Faraó. Aquele homem agride José. O copeiro vai para cima defender José. E a Bíblia diz que aquele padeiro, ele recebe sentença de morte. O sonho profético se tornou realidade. Aleluia. E a Bíblia diz que o copeiro revela seu sonho também para José. E ao revelar o seu sonho, José olha para o copeiro e diz: eu tenho uma boa notícia para te dar, meu amigo. Você vai sair dessa prisão. Aleluia. Essa cela vai se abrir. Você vai voltar para o palácio. Aleluia. Você vai voltar a servir a Faraó. A Bíblia diz que o sonho profético para o copeiro se torna realidade. E o copeiro volta para o palácio, volta a servir a Faraó. Porém, José estava dentro daquela prisão. Só que Deus estava trabalhando. Aleluia. Deus está trabalhando a seu favor. Deus está trabalhando para libertar os seus filhos, suas filhas, o seu parente que está na droga, no alcoolismo, lesbianismo, homossexualismo. Deus vai libertar. Aleluia. Deus vai libertar você dessa enfermidade. Deus vai libertar você dessa vida financeira difícil que você está enfrentando. E a Bíblia diz, amados, que o copeiro volta a servir Faraó. Um certo dia, Faraó revela para todos que trabalhavam para ele naquele palácio que ele estava tendo pesadelos e que ele não sabia o significado. Ele chama os adivinhos da época e os adivinhos não conseguem interpretar o sonho de Faraó. De repente, o copeiro, parece que eu vejo com meus olhos espirituais, o copeiro com a bandeja, aleluia, dizendo: meu Senhor, eu conheço um homem capaz de interpretar o seu sonho. Esse homem interpretou meu sonho, interpretou o sonho do padeiro que tentou contra a tua vida, aquele que recebeu sentença de morte. E ele interpretou também o meu sonho e ele olhou nos meus olhos e disse: você vai voltar a servir a Faraó. Aleluia. Alá passu decai, demando. Faraó olha para o copeiro e diz: manda chamar esse homem.
Parece que eu vejo com os meus olhos espirituais. Quem sabe José estava de joelho dobrado, falando com Deus: Senhor, me tira dessa prisão. Aleluia! De repente a cela abre. José, Faraó mandou te chamar para o palácio. Parece que eu vejo José tomando um banho. Parece que eu vejo José fazendo a barba, cortando o cabelo. Ele ficou preso muito tempo. Parece que eu vejo eles dando vestes reais para se apresentar diante de Faraó, bem arrumado. Não como escravo. Deus arrancou as vestes de escravo e colocou vestes reais. Alá passou decai. É Deus dizendo: os humilhados serão exaltados. Eles estão te humilhando? Não se preocupe. Deus vai te tirar da humilhação. Está escrito na palavra de Deus que Deus não nos chamou como cauda, mas Deus nos chamou como cabeça. Alá passou decai. Aleluia. José sai da prisão, vai para o palácio, e quando chega no palácio, Faraó revela o seu sonho. Ao revelar o seu sonho, José vai interpretar. E ao interpretar o sonho de Faraó, Faraó vai se levantar do trono. Alabasudecai, demanto benébria. E ao se levantar do trono, vai dar 3 presentes ao humilhado. Deus vai te dar 3 presentes. Está sendo humilhado, não está? Mas Deus tem 3 presentes para você. Humilhado, ferido, amargurado. Alandarai, demanto, nebre, andarai. Primeiro presente que Faraó dá a José. Olha, José, você interpretou o meu sonho. Eu preciso de alguém que tenha sabedoria para ser governador aqui do Egito. Então, José, primeiro presente que eu vou te dar essa roupa de governador. Oh, aleluia! Glória a Deus! Os teus inimigos, aqueles que não torcem pela sua vitória, eles vão olhar para você e vão ver outra pessoa. Não vão ver mais aquele humilhado, vão ver você por cima. Aleluia! Deus vai mudar as suas vestes. Glorificado seja Deus. As vestes de um vencedor você vai receber. José recebe vestes de governador. Aleluia! Aí o segundo presente que Faraó vai dar a José: olha, José, faça assim com a sua mão. José estende as mãos. Faraó coloca no dedo de José um anel. Aladarabandarabá, demanto nebriandarai. José recebe o anel. Anel representa a autoridade. É Deus dizendo para você nessa noite: eu te dou autoridade. Alabasudecai, usa a tua autoridade. Glorificado seja Deus. Ezequiel estava em um vale cheio de ossos. Deus falou com Ezequiel: Ezequiel, poderão reviver estes ossos? A Bíblia diz que Ezequiel fala com Deus: sim, Senhor, tu sabes. Só tu sabes, Senhor. Só o Senhor sabe. Deus olha para Ezequiel e diz: Ezequiel, já que eu sei, então profetiza. Usa a tua autoridade. Aleluia. A Bíblia diz que por um caminho o diabo vem, por 7 fugirá através da sua autoridade. A Bíblia diz: amados irmãos, recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo. Você tem autoridade. Deus te deu
autoridade. Profetiza o teu milagre. Qual o milagre que você quer que Deus realize? Profetiza em nome de Jesus. E o terceiro presente que José recebe um novo nome. E o nome é Zafenate Paneah. Zafenate Paneah, que quer dizer exaltado por Deus. Deus está te exaltando. Deus está te levantando. Deus está te dando vitória. Que Deus em Cristo abençoe a todos poderosamente, em nome de Jesus.